clima entre Tony e Daiane estava quente naquela madrugada de dezembro de 2023. Ela havia até comprado uma lingerie nova e prometido a ele uma noite de sexo selvagem. Como eu já tinha falado que queria fazer aquela situação, eu já falei, agora eu vou pra cima, né? Daí foi que eu comecei a abraçar ela, beijar, ela falou assim, calma, peraí que eu vou pôr a lingerie. O casal tinha o hábito de transar com a televisão ligada. Naquele dia, Daiane resolveu quebrar a rotina. A TV desligada foi o primeiro sinal. Apagou a luz e falou que ela foi pegar a lingerie, e eu creio, né, que foi nesse momento que eu não vi, que ela pegou a navalha, essas coisas assim. Essa notícia que vem do interior de São Paulo, de Atibaia. Ela esperou o marido chegar em casa, simulou que teria ali relação sexual com ele e aí acabou amarrando as mãos do marido, pegou uma navalha, acabou cortando o órgão genital dele. Ele teve o pênis decepado pela esposa durante uma relação sexual. Escuta só, Dudu. Diga! Ela cortou o bigolinho lá do marido. Cortou o bigolinho do marido. Baixo. A Daiane tá presa porque ela cortou o pênis do marido. Você está ouvindo Tony e Dai, um podcast do Metrópolis. Esse poderia ser só mais um caso policial, daqueles que chegam todos os dias nas redações de jornalismo. Um repórter assume o caso, liga na delegacia, fala com a vítima, procura o suspeito, escreve o que conseguiu apurar e a matéria é publicada. Dependendo da repercussão do caso e das reviravoltas da investigação, esse repórter ainda vai ter que voltar ao assunto algumas vezes. Esse caso, o de um homem que teve o pênis decepado pela companheira, seria mais ou menos assim. A história já estava redonda desde o começo porque a mulher confessou o crime. Não tinha muito mais o que ser investigado. Ainda dava para fazer, talvez, uma matéria sobre a recuperação médica da vítima, mas era um assunto meio delicado, né? O cara foi decepado pela própria companheira. Algumas perguntas poderiam ser incômodas. Era possível que ele nem quisesse se expor. Só que aquela história que parecia redonda, sem muita brecha para investigação, sem ter muito mais o que contar, teve uma reviravolta. Ou melhor, uma volta. No melhor estilo de uma trama de Nelson Rodrigues, Tony e Dai se reconciliaram e voltaram a ser um casal. Você deve estar se perguntando como é que um homem volta a se relacionar com a mulher que cortou o pênis dele. E ela? Esqueceu de toda aquela raiva que a levou a atraí-lo para a cama e passar navalha nele? Eu sou Camila Olivo e eu vou te contar essa história desde o começo. Essa é uma trama que vai além daqueles componentes clássicos que envolvem os crimes passionais. Tony e Dai tem camadas mais profundas, de abuso, de trauma, aqueles acontecimentos do passado que podem emergir de uma hora para outra e mudar o curso de uma vida. Basta um gatilho. Quando a notícia da reconciliação chegou à redação do Metrópolis, ficamos todos muito surpresos e curiosos. E é aí que entra o Enzo Marcos. Sim, os Enzos chegaram às redações. O Enzo é um jovem repórter do Metrópolis, como o nome já entrega, e ficou com a missão de conversar com o Tony e tentar descobrir mais dessa história. Eu comecei a procurar quem era o Tony mesmo, assim, nas redes sociais. Comecei a procurar pelo nome original, digamos assim, dele, Gilberto, né, Gilberto Nogueira. E por ser um nome até um pouco comum, não estava achando um perfil que batia com ele, assim, não estava achando contato. Gilberto Nogueira é um nome até bastante comum. E aí eu filtrei pela cidade, Atibaia, e aí eu encontrei um perfil que aparentava ser dele, mostrava até a Daiane em algumas fotos. E aí eu vi nesse perfil que tinha o apelido Tony, como se fosse um usuário, tipo um nome de usuário. E aí eu comecei a pesquisar pelo apelido, Tony. Até que no Instagram eu achei, mandei um direct pra ele, e aí ele se mostrou super solícito, assim, e me mandou o contato dele, de WhatsApp. E aí, a partir daí, a gente começou a conversar por mensagens, marquei uma entrevista com ele,
em um primeiro momento por telefone, por ligação mesmo. Alô, Tony? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aqui é o Enzo. Posso te chamar de Tony? Isso, pode chamar. Esse é o Tony. Na verdade, Gilberto na certidão de nascimento. Mas o pai sempre quis ter um filho Tony. Chamou a criança assim a vida inteira e o apelido pegou. E nessa primeira entrevista de vocês, tu chegou a ficar assim, sei lá, constrangido de fazer algum tipo de pergunta para ele? Como é que foi o primeiro papo de vocês? Como eu não sabia muito bem a relação dele com o acontecido, então eu fiquei meio pisando em ovos, digamos assim, com ele. Porque por mensagem não dá pra sentir, né, como ele se relaciona com o assunto. E aí eu pedi desculpa algumas vezes nessa primeira ligação de estar, talvez, atravessando a privacidade dele, até expondo demais. Mas ele falava, não tem problema, e contava, sem nenhuma vergonha, digamos assim, né. Ele respondia tudo? Respondia tudo. Qualquer tipo de pergunta? Qualquer tipo de pergunta. Ele não tinha nenhum pudor em falar nada? Não, ele falava tudo que perguntasse assim, ele falava da vida íntima, pessoal, da relação dele com a Daiane, tudo. Diferentemente do que a gente na redação achava que iria acontecer, o Tony estava muito afim de falar. E a gente muito afim de saber mais detalhes dessa história, que agora não era só mais um caso de polícia que chega todos os dias na redação. A gente conhecia a história a partir da notícia do crime. E esse perdão, ele fugia do padrão dos casos que o Metrópolis estava acostumado a apurar. Entender como é que um homem perdoa uma mulher que cortou o pênis dele passava também pelas perguntas: o que aconteceu antes disso? Por que essa mulher fez isso? E para ajudar a desvendar esse mistério, além do Enzo, o Arthur Rodrigues foi escalado. Ele também é repórter do Metrópolis e tem muita experiência em investigações. A primeira etapa da missão dessa dupla tinha que ser ouvir o Tony pessoalmente. Então, bora para Atibaia, onde tudo aconteceu. Vire à direita e então faça uma curva suave à esquerda. Você chegou ao seu destino. Atibaia é uma cidade média de 158 mil habitantes. Pelos seus índices criminais, pode ser considerada uma das mais seguras do Brasil. O clima pacato da cidade foi quebrado em poucas ocasiões. É lá que fica o sítio do Lula, que ficou famoso durante a Operação Lava Jato. Também foi lá que o pivô do caso das rachadinhas da família Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, foi achado e preso pela polícia. O crime do qual Tony foi vítima foi um desses raros episódios em que Atibaia, conhecida como a cidade do morango, voltou ao noticiário policial. Gilberto, tudo bem? Vocês não podiam entrar ali ou parar aqui embaixo? Entrou ali em outro cuidado, tudo bem? Opa, tudo bom? Prazer. Arthur, prazer. Tudo bem? Você entrar aí, se chegar 10 horas, eu vou tomar um duchinho rapidinho ali, já subi. Fica tranquilo. 5 minutinhos. Beleza. Pode ficar à vontade. Chegou Dá licença. Sim. Depois de uma viagem de carro de São Paulo a Atibaia, que demorou menos de 2 horas, o Arthur e o Enzo chegaram na casa do Tony, que fica à beira de uma estradinha de terra na zona rural. Ele hoje mora em um anexo da casa dos pais. É um puxadinho na parte da frente de um terreno em declive. Quem olha da rua vê a casa do Tony. Nos fundos, depois de descer uma escada ao ar livre, está a casa dos pais dele. Esse anexo que o Tony foi construindo aos poucos ainda estava meio inacabado. As paredes estavam no reboco. Do lado de dentro, em cima de uma cômoda de madeira, um dos poucos móveis ali da casa, tem várias fotos dele e da Daiane, a Dai, a outra protagonista dessa história, a ex e agora de novo companheira dele. Em uma dessas fotos, o Tony sorri, mas ela olha para a câmera com um ar bem sério. Ele é um homem nem alto nem baixo. Tem um porte físico também nem gordo nem magro. O Tony estava naquele dia com a barba feita, ele tem um cabelo castanho claro com corte daqueles que fica uma linha horizontal bem reta no topo da testa.
A testa do Tony, aliás, tem umas linhas de expressão bem mais profundas do que se imagina para um cara nos seus 40 anos. Parecem rugas de quem passou muito tempo da vida exposto ao sol. Tony hoje trabalha numa empresa de segurança e faz bicos como motorista de aplicativo. Na época do crime, ele era frentista de um posto de gasolina. A Day trabalhava em um salão de beleza e também em uma padaria. Os dois estavam juntos há 2 anos quando, na madrugada de 22 de dezembro de 2023, pois é, bem pertinho do Natal, ele teve o pênis decepado e jogado na privada. Tem mais esse detalhe que eu não tinha te contado. Um detalhe que impossibilitou, por exemplo, um reimplante do membro decepado. Para falar de você mesmo, fala um pouco sobre quem é você, quem é o Gilberto, quantos anos você tem, como que é um pouco da sua trajetória. Então, eu tenho 40 anos. É que nem eu falo assim, né? As pessoas às vezes não entendem, né? O acontecimento de tudo na nossa vida, né? O que é que eu falo? Eu já fui casado, falei pra vocês, né? A Daiane era o 3º casamento, né? Eu casei cedo, com 18 anos praticamente, eu já tive a primeira esposa. Nunca gostei assim daquela coisa de estar solteiro, né? Ficar solteiro, Quando eu ficava solteiro, assim, né? Nessas vezes que você falei da primeira mulher, da segunda, minha vida sempre foi bagunçada, assim, no sentido de sair, atrás de mulherada, sabe? Então é aquilo que eu falo para as pessoas. Quem me conhece fala assim, nossa, mas né, aconteceu uma coisa dessa com o Gilberto é um cara gente boa, trabalhador, honesto, né? Conhece minha família, tudo. Como pode acontecer uma coisa dessa com ele? Aí quando eu falo para as pessoas assim, né, eu explico assim, isso aí é tudo um propósito. Como pode acontecer uma coisa dessas com ele? Como um relacionamento aparentemente estável chega a esse ponto? Se você já viveu ou vive um relacionamento, sabe que de vez em quando rolam umas tretas. Em algumas dessas brigas, você já deve ter tido a vontade de fazer o outro desaparecer, sumir da tua vida. Você pode até já ter verbalizado isso, o que não quer dizer que você faria algo de fato. Ou faria? E se o passado tivesse te deixado algum trauma que pudesse provocar uma reação irracional? Nas apurações sobre esse caso, a gente foi descobrindo mais e mais detalhes da história do casal e do passado desses personagens. Cada achado fazia o enredo ficar ainda mais surpreendente. Tony e Day tinham se conhecido 2 anos antes pelo Facebook. Eu conheci ela através de rede social, pelo Facebook, né? Na época eu tava solteiro, aí o negócio de entrar pelo Facebook, a mandar notificação de amizade, mandando, e ela respondeu uma vez, aceitou a aplicação, respondeu oi e comecei a conversar com ela, né? Foi pelo Facebook. A partir de começou a conversar. Muita gente que conhece o casal diz que eles viviam o auge do relacionamento quando aconteceu o fato que mudaria a vida deles para sempre. Tony até contou que o começo do namoro foi um pouco turbulento, com idas e vindas, mas que depois as coisas foram se acertando. Eu sempre assim, gostei de beber muita cervejinha, então na época eu bebia mais, porque eu estava solteiro, assim, ela brigava comigo pra isso, que às vezes eu ia encontrar ela lá e tinha passado, eu tinha bebido uma, eu chegava, tinha uma assim, me entendo, essas brigas assim no começo, aí perguntei pra melhorando, a gente, né, eu diminuí, parei de beber tanto assim, então era bem intenso, desde no primeiro ano sim, porque no comecinho, na verdade, uns 4, 5 meses, aí então melhorou, a gente resolveu ficar de meio, parar com essa brigaiada e no último ano, que aconteceu tudo, já tava mais deitado, assim, teu, né? Sim, entendi. E essas brigas eram por quê, assim? Quando a gente começou a apurar esse podcast, todo mundo falava pra gente que pra gente entender direito a Daiane, a gente tinha que falar com a Ana. Mas que Ana? Onde a gente ia achar essa Ana? Diziam que ela tinha sumido, tinha ficado muito mal com a história, que tinha mudado pra Bahia. No fim, a Ana, na verdade, era um diminutivo de Sebastiana, e ela não tava na Bahia. Estava em Alagoas, mas sim, ela ficou realmente muito mal com tudo isso, e a história toda pesou na decisão dela de mudar de São Paulo. E a Ana topou falar com a gente por telefone, finalmente a gente conseguiu um número por meio de uma fonte. Foi uma conversa bem curtinha, mas bem esclarecedora.
Alô, boa tarde. É a Ana falando? Ela? Oi, Ana. Aqui é o Arthur do A Ana fazia as unhas com a Day, que era manicure. Elas acabaram virando amigas e, logo, confidentes. A Daiane contava tudo para a cliente que virou amiga e, claro, contou quando conheceu o Tony pelo Facebook. Ela comentou que conheceu ele no Facebook, né, que estava muito apaixonada por ele. Eu falei, mas como você pode se apaixonar por uma pessoa que você conheceu hoje no Facebook e não sabe quem que é? Ela só falava para minha amiga, eu tô apaixonada e vou morar com ele, né? Ele é o homem da minha vida. Até aí, então, eu fiquei meio cismada, porque eu sempre fui de dar conselho para ela de não querer gente de internet, né? Porque ela tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Aí, entrar em outro, eu falei, conhece mais a pessoa para saber quem que é. Mas quando eu vim dar conta, ela já estava morando com ele, né? E essa coisa, antes do Gilberto ele retomar com a Daiane, ele foi num podcast e falou que ela era bastante ciumenta e tal. O que você acha disso? Até aí, então, ela falava pra mim que ela morria de ciúme dele, sim, né? Que ela tinha muito ciúme dele, que não conseguia viver sem ele. Que ele, que nem eu falo, ele era o homem da vida dela e não conseguia ver ele com outra mulher. Entendi. Mas na minha parte... Nesse podcast que o Arthur citou, o Tony deu uma entrevista em que contou 2 episódios bastante simbólicos sobre o grau de ciúme da Daiane durante o relacionamento. Um foi quando ela jogou o celular dele pela janela do carro em movimento. Na época, a Daiane tinha um emprego em uma lanchonete dentro do posto de combustíveis onde o Tony trabalhava. Aconteceu mesmo, na época aconteceu. O do celular foi que ela pegou um número no meu celular, no Telegram, mas nem eu sabia quem que era, do que era aquele número, e ela perguntou, a gente estava vindo do serviço, trabalhava no mesmo emprego, e ela estava vindo do emprego, e a gente estava vindo do serviço, e ela perguntou quem que era. Eu falei, não sei, a gente começou a discutir dentro do carro, ela ficou nervosa e jogou o celular para fora. O celular novo meu. E aí quebrou, você perdeu o celular? Não, eu perdi, depois não achei mais o celular, porque o carro era pista, o carro estava a 100 por hora, 110 por hora. Entendi. E essa coisa... Tony contou que a Day também costumava ter ciúme das passageiras que ele transportava quando fazia uns bicos como motorista de aplicativo. Ela tinha acesso ao celular dele e implicava com os contatos de clientes mulheres, principalmente as mais jovens. Até que um dia, como que para marcar território, ela resolveu colocar uma foto do casal dentro do carro, colada na parte de trás, bem onde sentam os passageiros. Imagina a situação, você pega um carro de aplicativo e a esposa do motorista te manda um recado. Se liga que ele já tem dona. Entendi. E essa coisa da foto no Uber, como é que funcionava isso? Não, isso aí foi uma vez só, né, que eu trabalho. Eu sempre faço corrida essa de Uber, coisa e tal. Aí nesse dia aí, eu não lembro porque foi, a gente tinha brigado uma noite antes, alguma coisa assim. Ela sempre teve assim, ela sempre deixou, né, sempre aceitou eu trabalhar com Uber, mas vira e mexe ela ficava meio cismada, porque tipo assim, às vezes quando clientes minha particular ligava, né, eu mandava mensagem, mas conversando sobre Uber mesmo, marcando corrida, essas coisas, ela não gostava, né, ela sentia um certo incômodo nessa relação. Aí teve um dia que eu não lembro porquê, aí no dia seguinte ela foi, e sem eu ver, ela foi e colocou essas fotos no banco do carro, entendeu? No banco de trás. Colocou uma foto minha e dela, entendeu? Aí eu peguei, né, no dia dei risada, até discuti com ela, conversei com ela, mas no dia seguinte eu tirei, entendeu? Ah, entendi. Quer dizer, eram uns ciúmes que estava um pouco crescente, pelo que você viu, antes de você ter dado alguma justificativa para ele, né? Exatamente. Assim, a questão dos ciúmes, que nem eu falo, ela sempre teve, né? Isso aí é uma coisa que eu nunca, de certa forma, nunca me sufocou, mesmo porque eu sempre fui um cara bem tranquilo, né? Não era de ficar saindo sozinho, nunca foi assim de certa forma de dar motivo. Agora, o que tudo aconteceu, porque que, de uma certa forma, assim, eu acho que não tem... Foram relatos de ciúmes como esses que pesaram na condenação da Daiane. Lá naquela noite do crime, depois do que fez, a Day foi para a delegacia e se entregou. Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido. Foi o que ela disse para o escrivão que estava de plantão. Ela chegou a ser liberada para voltar para casa, mas acabou presa mais tarde, no mesmo dia. Eu vou te contar mais detalhes disso num episódio mais para frente. Mas o que você precisa saber é que ela hoje cumpre pena de 4 anos, 8 meses
e 26 dias em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, numa penitenciária que fica a 2 horas de distância de Atibaia, onde ela morava com o Tony. A Day vem tentando progredir para o sistema semiaberto, só que o caminho ficou mais difícil no fim de março de 2025, quando um laudo criminológico feito na prisão afirmou que ela tem ciúme patológico, o que foi considerado um fator diretamente relacionado à motivação do crime cometido contra o companheiro. Quem defende a Day na justiça é a Tássia Angeli dos Santos Ferreira. Ela é especialista no atendimento de presas mulheres e conheceu a Daiane por meio de outra cliente, que está na mesma cela que ela, na prisão de Mogi Guaçu. Próxima estação, next station. O Arthur e o Enzo foram encontrar a Tássia numa sala comercial na Avenida Paulista. Um escritório bem comum, com uma decoração simples, que a advogada tinha acabado de alugar. A parede que fica atrás da mesa dela é azul e tem um espelho horizontal. Então, como o Arthur e o Enzo sentaram de frente para a advogada, eles ficavam se vendo refletidos no espelho o tempo todo. A Tássia tem cara de advogada, sabe? Uma mulher de 30 anos, cabelo até o ombro, se veste de um jeito meio formal, arrumadinho. E ela rebate a tese de que Daiane seja uma mulher ciumenta. Ela descreve a cliente como uma mulher comum, batalhadora, sem antecedentes violentos ou ciúme exacerbado, que cometeu um crime em um surto, sob violenta emoção. Mais para frente, nos próximos episódios do podcast, eu vou te explicar melhor a tese da defesa. Por enquanto, eu vou me ater só no que a advogada dela diz sobre a acusação de ciúme. A começar pela polêmica foto no banco traseiro do carro. E no quarto deles é cheio de foto do casal. Então tem as cenas lá do crime, e aí tem várias fotos do perito, e no quarto tem várias fotos deles. Então eu acho que era comum fazer questão de demonstrar que eles tinham um relacionamento, né? E acho que ela pode ter colocado a foto no carro, mas eu não acredito que seja em decorrência de uns ciúmes assim possessivo. A advogada contou para o Arthur e para o Enzo que, antes de assumir o caso, conversou com a Daiane para não ser surpreendida com provas de sua cliente fazendo loucuras. E aí eu peguei e falei para ela, você tem que falar a verdade porque eu tenho que pensar numa forma de justificar isso. Ela fala, não, eu não sou possessiva. Tinham situações específicas que eu questionava. Então ela deu um exemplo que era o quê? Ele fazia corrida de Uber e no celular dele ele salvava os contatos de cliente. E ela falava assim, ele sempre salvava o contato de uma moça novinha. Nunca era uma senhora cliente. Então eu falava assim, nossa, seus clientes só tem moça nova, não tem um rapaz, não tem uma senhora. Aí ela dá esse tipo de exemplo. Então isso eu questionava, eu mexia no celular. E da mesma forma ele tinha acesso ao meu celular, né? E aí tinha esse tipo de discussão. Mas nada que fosse assim mirabolante. Para a advogada, essa era uma dinâmica normal de casal. Nada demais. A Tássia até contou que tem casos em que as mulheres presas têm ciúmes das advogadas com os maridos em liberdade. Possessivo. Até mesmo porque nessa condição que ela está presa hoje e estar mantendo relacionamento com o Gilberto, ela está muito tranquila. Então, uma pessoa ciumenta, possessiva, no mínimo ela ia querer visita todo final de semana, ela ia mandar recado ameaçando, o Gilberto não ia poder sair, não ia poder fazer nada. Tony, ou Gilberto, como a advogada fala, tem ido de 15 em 15 dias visitar a Daiane e leva uma vida quase normal para alguém que passou pelo que ele passou. Essa história do ciúme patológico, além de ser uma tese negada pela advogada, também era novidade para muita gente que conversou com Arthur e o Enzo e que você vai ouvir ao longo do podcast, porque eles aparentavam ser um casal normal. Você deve conhecer um desses. Os dois saíam bastante para bares e faziam questão de postar fotos nas redes sociais. A imagem que cada um usava no perfil pessoal era uma foto do casal.
Eles não eram vistos brigando e trocavam mensagens o dia todo. O Tony mandou para o Arthur e para o Enzo alguns áudios que a Day enviava pelo WhatsApp. São várias mensagens parecidas. Todas têm um tom carinhoso. A Daiane costumava chamar o Tony de amorzão, de vida. Sabe aqueles apelidinhos bem de casal mesmo? Olha esse solzão de hoje, amor. Tava olhando a foto que você me mandou da casa. Olha esse céu, meu pai. Eles trocavam mensagens bobinhas ao longo do dia todo, mas também falavam muito sobre tarefas, sobre os cuidados dos filhos. Aliás, eu não te contei ainda. Na época do crime, o casal vivia com os filhos da Daiane de relacionamentos anteriores. Um tinha 18 e o outro tinha 9 anos. Eles são filhos de pais diferentes. O Tony também tem uma filha que naquela época tinha 7 anos. Ela não morava com o pai, mas de vez em quando passava alguns dias com ele. Amor, você tá pegando as crianças agora, né? Deixa eu falar, chegar em casa, vê se o Tainha tá lá. Porque eu tô ligando pra ele, o celular dele só chama, não atende, as mensagens ele não recebe. Ouvido qualquer coisa, esquenta a marmita aí mesmo, no micro-ondas, já traz uma quentinha. A Day se preocupava com o Tony. Ela mandava mensagem dizendo para ele esquentar comida. Pelo menos fome, ela não queria que ele passasse. E os entrevistados aqui para o podcast também falaram com palavras diferentes que o casal estava no auge. Eles faziam planos e sonhavam em se mudar para o anexo que estava em construção num terreno da família do Tony, aquele puxadinho que o Arthur e o Enzo visitaram. Seria uma vida nova, um up, num relacionamento que nas aparências estava indo super bem. Você já percebeu até aqui que esse casalzão das redes sociais tinha ali seus episódios de ciúme e eles eram sempre protagonizados pela mulher. Ele, o homem, no começo se passava na bebida, mas era meio que normal para um cara que antes estava solteiro. O que importa é que depois ele se ajeitou, parecia um sujeito gente boa. Um cara que estava bem resolvido com o que aconteceu, a ponto de ter coragem de contar para um repórter detalhes do crime do qual foi vítima. E até de como é a vida de um homem depois de ter o pênis cortado. O que você não sabe ainda é que o Tony traía a Day. De certa forma, dá motivo. Agora, o que tudo aconteceu, porque que, de uma certa forma, assim, eu acho que não tem, né, hoje eu pensando, não tem relação com a parte do ciúme não tem relação com o que aconteceu, porque o que aconteceu, de fato, aconteceu, entendeu? Então, os ciúmes ela tinha, porque ela achava, mas, tipo assim, ela ficava com ciúmes, mas, digamos assim, na mesma hora, no mesmo dia, a gente resolvia. Já o fato do acontecido, já aconteceu mesmo, né? Então, tipo assim, foi uma coisa que não foi uma coisa que ela sentiu ciúmes, fez. Não, ela pegou realmente a traição realmente teve, ou seja, realmente, dessa vez eu realmente errei, me equivoquei e aconteceu o que aconteceu, entendeu? Então, tipo assim, ciúmes ela sempre teve. Ciúmes eu acho que hoje em dia aí... E de novo, eu vou ter que lembrar do escritor Nelson Rodrigues, que ficou famoso pelos contos com histórias de adultérios e incestos, que eram considerados verdadeiros escândalos. Muitas dessas histórias viraram filmes, peças e séries de TV. A mais famosa talvez você tenha assistido. Foi A Vida Como Ela É, exibida várias vezes na TV Globo. Voltando ao caso do Tony, a traição não era uma dessas que volta e meia atravessam a história de um casal e que podem ou não ser perdoadas. Geram traumas, decepções, mas a gente meio que classifica como coisas da vida. Essa era uma traição bem rodriguiana. O Tony estava pegando uma adolescente de 15 anos. Uma pessoa que a Day conhecia muito bem. Essa parte da história eu vou te contar no próximo episódio.
Neste episódio, usamos áudios da Band, Penedo FM, VTV e TV Aratu. Você acabou de ouvir o Tony Dai, um podcast do Metrópolis. O Arthur Rodrigues e o Enzo Marcos fizeram a apuração da reportagem de todos os episódios. O Arthur também fez os roteiros, junto com a Camila Olivo. A edição e coordenação são de Fábio Leite. Na parte técnica, Gui Primola e Carla Sena foram responsáveis pelo design. A gravação de áudio ficou a cargo de Arthur Rodrigues, Enzo Marcos, Joelto Mata e Rodrigo Freitas. O tratamento e a edição de áudio foram feitos por Joelto Mata e Rodrigo Freitas. A editora-chefe do Portal Metrópolis é Márcia Delgado. Olívia Meirelles é a diretora de Operações e Inovação e o diretor de redação é Otto Vale. A CEO do Grupo Metrópolis é Lilian Tarran.